Boa tarde a todos e todas. Estamos começando aqui o seminário Monopólios Digitais, Concentração e Diversidade na Internet. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer quem está nos assistindo pela internet. Esse seminário ele foi organizado pelo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. Eu sou Ana Cláudia Mielke, coordenadora executiva do Intervozes. E a ideia dele é trazer aqui os resultados de uma pesquisa com o mesmo nome, né, Monopólios Digitais, Concentração e Diversidade na Internet, para que a gente possa refletir um pouco aí, sobre esse espaço, né, que é a internet, do ponto de vista da concentração, do ponto de vista da diversidade. E queria convidar, então, para compor essa mesa de abertura, que aí eu vou falar um pouco mais do seminário, mas antes eu queria convidar o Jonas Valente, que é conselho diretor do Intervozes e também representa aqui o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e é um dos autores da pesquisa. Queria convidar também a Raíssa, que é do Mídia Ninja, Fora do Eixo, o Sérgio Amadeu, que é do Comitê Gestor da Internet, e o Alexandre Cordeiro Macedo, que é superintendente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, falando um pouco para vocês como vai ser esse seminário, nós estamos divididos em 3 mesas, né? A primeira mesa, que é essa que a gente vai começar daqui a pouquinho, é Monopólios Digitais em uma Internet em Mutação. Na sequência, nós teremos a mesa Impactos da Concentração na Liberdade de Expressão. Alguns dos debatedores já estão presentes aqui. E, na sequência, Concentração e Concorrência na Internet no Brasil. A ideia dessa primeira mesa é apresentar a pesquisa, né, e já colher aqui algumas impressões, né, no que diz respeito aí à concentração na camada de aplicações e conteúdo, trazendo algumas questões como, afinal, né, temos concorrência no mercado de aplicações e conteúdos e quais os impactos da concentração, desta possível concentração que existe aí nesta camada, para a garantia da diversidade, da pluralidade na internet. A ideia, então, dessa mesa é a gente fazer essa apresentação, só que antes disso, eu queria pactuar com vocês que a gente vai colocar a primeira fala do superintendente do CAD, que é o Alexandre, porque ele está com compromissos na sequência e precisa, então, fazer a primeira fala, e a gente queria garantir que, né, o CAD estivesse presente aqui na mesa, justamente porque ele tem atuado aí, né, em alguns processos referentes ao Google, né, no que diz respeito à busca, né, e o resultado dessas buscas estarem privilegiando interesses do próprio Google, e também porque é o órgão aí que fiscaliza a concorrência econômica no Brasil. Então, queria já abrir a palavra, Alexandre, com você, para que você possa trazer aí alguns comentários, algumas impressões desse momento e de como o CAD tem atuado nesse segmento da internet, né, para garantir a concorrência e a diversidade. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer a Marina, cumprimentar meus colegas de mesa aqui. Para mim é uma satisfação muito grande falar desse tema. Acho que a cada 10 seminários que eu vou, 8 tem esse tema. Ninguém fala de outra coisa a não ser essa revolução digital que a gente está passando, né? E isso tem mudado a vida de todo mundo, né? Eu queria antes pedir desculpa também, porque eu vou precisar sair mesmo. Eu tenho um voo que é às 15 horas e alguma coisa. Então, eu tenho que sair daqui no máximo 2h30. Eu vou ter que sair daqui correndo e acabei de chegar. Então, mas eu fiz questão de vir, porque quando a gente vai falar de economia digital e direito antitrust, tem algumas coisas que a gente precisa deixar claras. Assim, algumas coisas são importantes. E eu sei que, acho que nem todo mundo aqui é especialista em direito concorrencial, então pode ser que algumas coisas que eu fale aqui aprofunde demais,
pode ficar meio sem sentido para vocês. Então, eu pensei em explicar um pouquinho qual que seria o papel do CAD nesse contexto todo e, a partir daí, tentar trazer alguns casos específicos e como nós temos analisado esses casos lá. Tá? Como eu disse para vocês, isso tem mudado a vida de todo mundo, né? Eu estava num evento nos Estados Unidos, na ABA Spring Meeting, que é o maior evento de concorrência do mundo, e eu estava num painel sobre intellectual property e antitrust. E tinha uma discussão muito interessante sobre direito digital, economia digital, e uma juíza da Índia falou uma frase que eu acho muito Judge Singh, que falou uma frase muito bacana, que é a mais pura verdade, né? A gente olha o WhatsApp e o smartphone nosso antes da gente escovar os dentes, toda vez que a gente acorda. E é isso, essa é a mudança de paradigma total da nossa vida, né? O meu filho de 3 anos mexe no celular como ninguém. A minha filha de 8 anos me ensina a mexer no smartphone. Ela faz algumas coisas que eu não sei de onde ela consegue fazer isso. E isso é uma coisa que está mudando completamente. Os meus filhos, eles não entendem esse conceito de TV. Não é TV aberta, não. TV a cabo. Eles não entendem o conceito de TV a cabo. Esses dias eu resolvi colocar um desenho para ele, para um menino de 3 anos, para assistir um canal de desenho, e eu coloquei no canal, aí ele falou, não quero esse, pai. Eu falei, não, filho, mas tá passando esse. Aí, como assim está passando esse? Não, eu quero outro, eu quero o tal. Aí, mas tem que esperar, tem a propaganda. Ele falou, não quero ver propaganda. Eu quero assistir o que ele queria assistir. Então, eu tive que mudar para outra plataforma e colocar o on demand. Eu quero assistir isso. É um conceito, a gente não tinha, você lembra? A gente assistia TV, era obrigado a engolir o que estava passando e deu para a bola. Então, e a forma de você assistir isso on demand mudou a forma de você fazer publicidade disso, as propagandas disso, mudou completamente. A gente vê isso nos mínimos detalhes. Então, eu vou falar um pouquinho do CAD, quais são as preocupações do CAD e o que isso está afetando o direito antitrust, falar um pouquinho de regulação, e vou tentar trazer um caso que eu acho que está bem relacionado ao que vocês, ao business de vocês, né, que é direito das telecomunicações, da comunicação especificamente, né. O que o CAD faz? O CAD é a autoridade antitruste do país. O CAD ele cuida de fusão e aquisição e combate ilícitos anticompetitivos. Então, o CAD tem uma natureza de uma atuação preventiva e repressiva. A preventiva é quando ele analisa um ato de concentração, que é fusão, aquisição, incorporação, joint venture, contrato associativo, consórcio. 2, 3 empresas resolvem se juntar, a depender dos critérios de notificação, eles devem ir ao CAD antes de consumarem a operação para pedir autorização para o CAD sob pena de incorrer num ilícito que a multa pode chegar a 60 milhões de reais. E ainda o desfazimento da operação. Isso é uma atuação preventiva. Isso tem tudo a ver com concentração. As empresas crescem de 2 formas, isso é importante saber. Elas crescem organicamente, que é por eficiência, desenvolvimento dos seus produtos, e aí vão ganhando market share, porque eles vão fazendo produtos melhores, com preços mais baixos, vocês vão gostando, eles vão comprando e vão crescendo. Ou elas podem crescer, além da eficiência, adquirindo outras empresas. E a aquisição de outras empresas não é um ilícito, não é ruim. Gera sinergia, gera eficiência e pode ser muito bom para o consumidor. Tem redução de custo, ganho em escala, uma série de outras coisas. Na nossa lei, lá no parágrafo 5º do artigo 88 da Lei 12.529, diz assim, os atos de concentração que tendem a aumentar significativamente ou criar uma posição dominante devem ser reprovados. E no parágrafo 2º do artigo 36 da mesma lei diz que
tem posição dominante aquela empresa que unilateral ou conjuntamente possui 20% do mercado ou mais, ou consegue alterar as condições do mercado. Juntando os dois artigos, se uma empresa for comprar outra e tiver um market share acima de 20%, ela deve ser reprovada. Como assim, Alexandre? O CAD vive aprovando acima de 20%? Vive. Por quê? Porque o parágrafo 6º nos dá uma exceção. O que é exceção? Diz assim, ó, as operações descritas no parágrafo acima, elas podem ser aprovadas quando gerar eficiência, melhoria na qualidade dos produtos, desenvolvimento econômico e mais algumas coisas. E o inciso 2 e ainda que essas eficiências possam ser repassadas para o consumidor. Então, é a nossa própria lei, entendendo que um ato de concentração gera eficiência, mesmo quando ele aumenta a concentração. E aí eu pergunto para vocês, quer dizer, então, que quanto maior, pior? Às vezes, empresa grande, quando você sai de uma estrutura atomizada para uma estrutura mais oligopolista ou até monopolista, isso é ruim? A noção que a gente tem é que mas nem sempre. Por exemplo, monopólio necessariamente é ruim? Depende. Tem monopólio que é monopólio natural. O que é um monopólio natural? Monopólio natural é aquela situação de mercado em que só existe uma empresa e porque não tem como existir outra por condições estruturais ou de tecnologia. Imagine o seguinte, todo mundo tem água encanada em casa. Imagina se você tivesse 6 empresas de água. Você ia ter que ter 6 infraestruturas de tubulação de água e tratamento de esgoto. Você ia ter 6 torneiras na sua casa. Você vai escolher a torneira, vai entrar na qual que está mais barata. Faz o menor sentido do seu ponto de vista de estrutura. Luz, a mesma coisa. Imagina ter que passar um monte de fio pela cidade inteira. Isso chama monopólio natural. Então, veja, monopólio não é uma coisa necessariamente ruim. Às vezes, ela é necessária mesmo. Por que que a gente entende que quanto maior, em regra, pode ser pior? Porque você limita a concorrência. E aí, tudo que o empresário quer é maximizar o seu lucro. E é isso mesmo, ninguém pode exigir nada do empresário. O empresário tem que fazer o quê? Maximizar o lucro. Essa é a função da empresa. Tá? Onde o Estado entra nisso? O Estado tem que promover a livre concorrência e a competitividade. Quando ele faz isso, naturalmente existe uma competição e, portanto, uma mitigação desse preço que, quando está ausente a competição, o empresário consegue imputar aos consumidores, que é um preço supracompetitivo. Quando o empresário não faz isso por meio de monopólio, ele pode fazer isso por meio de uma colusão, que é um cartel. E essa é a segunda perna da análise do CAD. É a análise a posteriori, é a análise repressiva, que é de condutas. Então é isso que o CAD faz. Mas com o que o CAD está preocupado? Ele está preocupado com direitos humanos? O CAD está preocupado com a quantidade de emprego? O CAD está preocupado com diversidade? O CAD está preocupado com privacidade? Não. O CAD não está preocupado com isso. Então, quando eu venho num fórum desse, eu fico muito tranquilo para poder dizer isso, porque não é a minha função mesmo. Então, eu deixo vocês debaterem como regular isso. É cada macaco no seu galho, entendeu? Então, o que eu faço? Lá no CAD, eu estou preocupado com concorrência, com o consumidor. Ah, mas é importante a privacidade. É importante a diversidade, não tenho dúvida. Mas tem gente melhor para fazer isso do que eu. Porque eu não sei. E não é função do CAD. Olha que interessante.
Se você pegar o artigo 170 da Constituição, que fala sobre a ordem econômica, você tem lá valores e princípios de justiça social, diminuição das desigualdades regionais, função social da propriedade. Você tem uma série de coisas inseridas ali, e o CAD cuida da ordem econômica, mas é só o CAD que cuida disso? Não. Então, o que eu estou dizendo é que no artigo 170 e os incisos do artigo 170, cabe qualquer coisa que a gente quiser defender. Eu posso incluir qualquer coisa dentro da competência do CAD. Mas eu corro um risco muito grande de errar. De errar porque essa não é a especialidade do CAD. E eu posso dar alguns exemplos para vocês. Muito embora esteja no caput do artigo 70 dizendo que a ordem econômica será fundada na valorização do trabalho humano, o caso do ato de concentração do Bradesco e HSBC, a gente tinha como terceiro interessado o Sindicato dos Trabalhadores do Banco, que argumentou a extinção dos postos de trabalho. Qual foi a decisão do CAD? Entendo a relevância do argumento, no entanto, isso não pode ser trazido para análise antitruste. Se você pegar o nosso guia de análise de fusão e aquisição, não tem esse problema. Não tem esse tipo de análise. A análise é estrita. A gente faz uma análise ortodoxa do que vem a ser direito concorrencial e quais as eficiências que aquela operação gera para o consumidor. E essa discussão é antiga e não é só no Brasil. A depender do fórum que você vai, a opinião é distinta. Se você vai para os BRICS, você tem uma opinião num sentido mais social e preocupação maior com esses assuntos. Você vai para a Europa, menos ainda, mas ainda existe. Para os Estados Unidos, menos ainda. Mas parte ainda dos Estados Unidos acha que sim. Onde é que o Brasil está, mais ou menos? Ele está entre os Estados Unidos e a Europa, nessa história. Tem vários artigos escritos sobre the goals of antitrust. Quais são os objetivos do antitrust? A gente procura sempre se manter na linha de que nós vamos analisar a concorrência e o consumidor. Só que nós temos um problema. Estava muito tranquilo quando a gente não tinha economia digital. Agora, com economia digital, a gente sequer consegue fazer a análise ortodoxa da coisa. Por que isso? Porque os nossos instrumentos de análise estão mudando. Eu não consigo utilizar as ferramentas econômicas para aquilo que eu preciso. Então, como é que eu faço uma avaliação de mercado relevante do WhatsApp que não tem preço? Sendo que a minha ferramenta é o teste do monopolista hipotético, que usa o que a gente chama de SNP, Small Significant Non-Transitory Increase in Price, que é de 5%. Teoricamente é o seguinte, uma empresa de banana maçã vai comprar de banana prata, aquilo você acha que o mercado relevante é só banana, né? Pode não ser. Se eu aumentar o preço das duas bananas em 5% e esse cara começar a perder lucratividade, quer dizer que as pessoas estão fazendo o quê? Comendo outra coisa. Maçã. Traz a maçã para essa cesta. Aumento desses 3 produtos. Continua perdendo lucratividade, quer dizer que as pessoas estão comendo outra coisa. Mamão. Trago mamão. Trouxe o mamão, mais 5%. Continua perdendo lucratividade, quer dizer que as pessoas estão comendo outra coisa. Trouxe outro produto qualquer. Agora não perde mais lucratividade. Isso quer dizer que esse cara consegue segurar o preço porque aquele é o mercado relevante. E a definição é a menor cesta de produtos em que eu consiga aplicar um SNP sem que o cara perca a lucratividade. Essa é a definição mais simples que tem de teste monopolista hipotético. E qual é o SNP do WhatsApp? Você não tem nem preço, vai aumentar 5% sobre zero é o quê? Nada. Uma série de instrumentos eu não consigo mais aplicar. Por exemplo, estimação de modelos estruturais, de modelos econométricos especificado de não considerar a interdependência da demanda,
o upward price pressure derivada de uma plataforma essa técnica é completamente diferente e ela é errada se eu usar para múltiplas plataformas. Então, tem uma série de outras coisas. Por exemplo, preço abaixo do custo marginal, que é preço predatório para um grupo de consumidores, na verdade, pode maximizar o lucro e maximiza o lucro da empresa, mas pode não ser considerado uma prática exclusionária. Então, você tem uma série de questões em que muda a forma de análise. Venda casada, o que seria um ilícito em mercados tradicionais, pode não ser em economias digitais. Tempo de barreira à entrada, possibilidade que o CAD considera como 2 anos, sendo uma entrada tempestiva. Nesse mercado, 2 anos é uma eternidade. Analisar nível de concentração pelo faturamento, pelo volume produzido, é diferente, porque se eu estou falando de Big Data, eu vou analisar de repente, sobre a base de dados. A análise muda inteira. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Então, quando eu estou falando de goals of antitrust e falando do que tem mudado para a economia digital, eu sempre tenho que ter em mente o seguinte: o direito antitrust ele vai cuidar do consumidor, da concorrência, conforme está lá e isso chama coletividade, conforme está descrito lá. Tem uma dimensão um pouquinho maior, mas conforme está descrito no parágrafo único do artigo 1º da Lei 2.529. A coletividade é titular dos direitos garantidos por essa norma. Mas a interpretação que se dá mesmo estando inserido num contexto de Estado democrático de direito, ela é restritiva e não ampliando para tudo e qualquer coisa que a gente queira trazer que está mencionado no artigo 170, no parágrafo único do artigo 170 da Constituição, no parágrafo único dessa lei. Mesmo porque não é só o CAD que cuida da ordem econômica do Brasil. Tem diversas outras instituições e cada um atua dentro da sua função. Bom, dito isso, eu tenho quanto tempo para poder falar? Desculpa. 3 minutos. Ótimo, não deu para falar nada. Nem comecei. Essa aqui era a introdução do negócio. 5 minutos, pode ser? 5 minutos. Vamos lá. Quais são... Eu estou olhando aqui, é porque eu também tenho relógio aqui, eu estou dando mole. Vamos lá. Quais são as nossas preocupações relacionadas a dados, a Big Data, a economia digital e as experiências que a gente já tem no CAD, em alguns casos? Por exemplo, Data Scrapping. Isso é um caso no CAD. Isso é um caso, inclusive, do Google no CAD. A gente tem 4 casos do Google no CAD hoje. Data Scrapping é um. O que é isso? É você fazer scrapping de conteúdo, como comentários, por exemplo, de outros sites, e se apropriar disso. Most Favored Nation Clause, que é a cláusula de nação mais favorecida. O que é isso? Cláusula de paridade. Esse é o caso dos OTAs, que o CAD já julgou. É um caso interessantíssimo, que tinha uma paridade entre as cláusulas dessas agências de viagem online em relação a elas mesmas. O hotel negocia com o Booking, não pode fazer um preço diferente do que o hotéis.com. Isso acabou. O CAD abriu um processo de investigação, fez um acordo com as partes, o mesmo acordo que foi feito na Europa. De que maneira? Não existe mais cláusula de paridade entre os OTAs. Existe, sim, entre os metabuscadores e também as divulgações e propagandas online dos próprios hotéis. Mas, Alexandre, esse negócio é muito ruim, tinha que acabar, não tinha que ter nada. Não. MFN, esse tipo de cláusula, elas têm eficiência também. Elas protegem o investimento, é um incentivo ao investimento, né? E evita free riders. Imagina, você pode entrar no site, pesquisar, o cara cria uma estrutura de pesquisa, você entra lá no buscador do cara, e acaba fechando em outra plataforma online, porque ela é melhor para buscar, mas aí você liga para outra plataforma e tal, e acaba fechando. Nesse processo, por incrível que pareça, o que a gente restringiu não pode ter paridade entre buscadores online, ou seja, entre hotéis.com, Booking, Decolar, eles não podem ter cláusula de paridade, cada um negocia com os hotéis da forma que quiser. O que o hotel não pode fazer, e aí é para poder evitar o free rider, é o seguinte: eu vou divulgar no meu site um preço menor do que eu estou fazendo com você. Mas, se a pessoa
olha, sei lá, num OTA desse e percebe, e viu lá, sei lá, para esse quarto é R$250. Ela está permitida, ela pode ligar para o hotel e dizer o seguinte, eu quero reservar, você faz um preço melhor, achei no Booking ou em qualquer outro lugar a R$250. O hotel pode fazer a menor. O que o hotel não pode fazer? Divulgação online de preço menor. Parece uma medida justa. E isso a gente já tem uma pesquisa empírica do que aconteceu com o mercado europeu, em que aumentou significativamente a competição, com diminuição de preço para os consumidores. Bom, outra coisa que pode acontecer, que é muito interessante, é manipulação de algoritmos, né? Isso é uma coisa que está todo mundo preocupado, assim, machine learn, como é que essas máquinas funcionam, como é que esses algoritmos funcionam, eles vão aprendendo, eles vão com uma capacidade muito maior do que a gente de poder assimilar os dados, evidentemente, e dar uma resposta muito mais rápida. Então, é um algoritmo lendo o outro, lendo o mercado, e aí isso gera, obviamente, uma colusão tácita. O que o empresário quer? Maximizar o lucro. Pode ser que maximizar o lucro seja a colusão, pode ser que maximizar o lucro não seja colusão, seja, inclusive, trair, em determinados momentos, essa colusão tácita. Porque, imagina, eu faço meu algoritmo para seguir o seu. Esse algoritmo vai chegando em determinado ponto em que a gente vai estar com preço igual e maximizado, supracompetitivo. Se eu abaixar o preço, der uma mergulhada no preço, eu posso maximizar o meu lucro, só que você vai mergulhar também. Então, a gente não sabe muito bem como isso vai ficar. E outra, colusão tácita não é ilícito. A discussão que se tem sobre esse algoritmo é, o objetivo de quem criou o algoritmo é fazer a colusão? Quando eu falo assim, é um termo muito forte, fazer a colusão. Mas pode não ser colusão, pode ser simplesmente uma pesquisa de preço de mercado para o cara ter uma noção e considerar essa variável como um elemento para a formação do seu preço. E a gente faz isso desde sempre. O Vinícius, seu orientador, deu um exemplo no último evento lá na USP, dizendo de quando ele era pizzaiolo, não era isso? Ele vai me matar. O tio era pizzaiolo e ele trabalhava lá na pizzaria. Foi lá um dia, trabalhava, não, estou brincando aqui, mas o que ele fazia? Ele ia lá, o tio falou, faz uma pesquisa de preço aqui, vê quanto é que as outras pizzarias estão cobrando na pizza de calabresa. Ele ligava para lá e colocava o preço da pizza de calabresa na pizzaria do tio, o mesmo preço. Qual é a diferença dessa conduta que o Vinícius fez para o algoritmo? É que o algoritmo faz isso com 1 bilhão de preços ao mesmo tempo e muito mais rápido. Então, o que a economia digital tem feito é potencializar todos os efeitos bons e ruins desse tipo de conduta. Para fechar, tem mais uma série de coisas aqui, preocupações com privacidade, fake news, dava para a gente discutir um tempão sobre isso, exclusividade de licenças, dá para a gente discutir um monte de coisa, mas eu queria ir para um tópico específico que, para fechar, e aí eu vou contar um caso, eu já pastorei meus 5 minutos também. Então, é o seguinte, está aí o que fazer. Tem que regular essas coisas, por exemplo, o CAD não vai... tem uma discussão entre antitrust e regulação, o que é melhor? E aí tem umas discussões importantes que é o seguinte, vocês estão vendo que a gente não consegue saber muito bem o que está acontecendo, né? É difícil a gente entender esse mercado, o mercado muda o tempo inteiro. O que fazer como Estado, como autoridade antitruste? O que fazer? Eu vou intervir mais ou intervir menos? Essa é uma discussão que o mundo não consegue responder, cada um tem uma opinião. Frederic Geny, que é o cara da OCDE, uma das maiores autoridades antitruste no mundo, no evento aqui nos BRICS, eu fiz essa pergunta para ele no painel, falei, e aí, Frederic Geny, o que fazer? Está todo mundo aqui, você está vendo que ninguém entende do mercado. Intervir ou não intervir? Ele falou, se você não entende do mercado, a melhor coisa que você faz é não mexer. É você ser cauteloso, porque senão você vai fazer o que não deve. Parece meio óbvio. Mas será que é assim mesmo? Qual é o trade-off aí? Eu não faço a intervenção e corro o risco de ter um ilícito concorrencial, ou eu faço a intervenção e dou uma suprimida na concorrência. Porque, naturalmente, quando você regula, você tira a concorrência. A regulação é isso. Você cria barreira à entrada, uma série de coisas. Qual é a melhor análise? Não sei.
Depende do caso concreto. Né? Depende do caso concreto. Lógico que tem algumas ressalvas em relação à supressão da concorrência em função da regulação, mas, do ponto de vista teórico, é isso. Bom, o caso concreto que eu queria contar para vocês, que tem tudo a ver com o tema de tecnologia, de comunicação, é o seguinte: em 2016, a gente julgou um caso. A gente julgou um caso da Simba, vocês devem ter ouvido falar desse caso, que é SBT, Record e Rede TV se juntaram em uma joint venture para vender o canal digital da TV aberta para as cables. Né? Esse caso foi aprovado, na época eu era conselheiro, desculpa, na época eu era conselheiro do CAD ainda e não era superintendente geral. O caso foi aprovado na superintendência geral, quase que como rito sumário, de uma maneira muito rápida. E aí teve um recurso de um terceiro interessado, subiu para o tribunal, caiu na mão da conselheira Cristiane Alckmin, que achou que a operação deveria ser reprovada. Ali tem umas discussões antitrust que eu vou pular, porque não é muito específica do tema, e eu achava que a operação deveria ser aprovada. Pedi vista do caso e a gente acabou aprovando com restrições, fazendo um acordo entre o CAD e as requerentes, para que cumprisse justamente o que estava descrito no parágrafo 6º do artigo 88 da 12.529, aqueles requisitos de eficiência. E um dos requisitos para aprovação é qualidade de serviço. Só que toda vez que a gente vai analisar qualidade de serviço, como é uma questão muito subjetiva, é muito difícil do CAD ter só aquele elemento como requisito para aprovação, é muito difícil. E aí, quando eu falei de Goals of Antitrust, a discussão que vocês vão ouvir em relação ao antitrust e privacidade é essa. A privacidade não entra na qualidade? Essa é a discussão. Então, esse era o ponto que eu queria deixar para vocês. Assim, se a autoridade antitrust tiver que se preocupar com privacidade, com diversidade, com, sei lá, direitos humanos, pode ser que esteja dentro do requisito qualidade. É o mais fácil de encaixar, mas é um perigo enorme, porque aí também cabe tudo e o elemento é muito subjetivo. Neste caso, o que aconteceu a gente entendeu que não haveria prejuízo concorrencial, porque, muito embora aumentando o poder de barganha das emissoras, ela não conseguiria aumentar de uma maneira muito relevante, porque era um mercado de dois lados. Elas não podem ficar fora do line-up das cables, porque perde publicidade. E o que aconteceu foi exatamente isso. Elas ficaram fora de Sky e Net durante 2 meses, não estavam pedindo R$15 o sinal, depois não aguentaram, voltaram para pedir o valor menor e acabaram fechando um valor quase que inferior, perderam muito dinheiro com isso, e tem um monte de reportagem hoje dizendo que essa joint venture é, na verdade, um elefante branco que não vai servir para nada, exatamente como a gente colocou no voto, no sentido de dizer que o poder de mercado que supostamente estaria sendo aumentado pela joint venture não seria suficiente para poder prejudicar o consumidor e impactar no preço no final de tudo. Tanto é que não teve aumento para o consumidor nem nada. Mas, mesmo assim, o remédio ainda abarca uma série de situações em que incumpre os requisitos do parágrafo 6º do artigo 88. Como parte dos investimentos, da receita dessa venda desse sinal, serem revertidas em melhoria de qualidade de serviço e dos produtos para os consumidores. Gente, eu fico por aqui, já falei demais, peço desculpa porque eu vou ter que sair. Quer comentar 1 minuto o AT&T Time Warner? 30 segundos. O caso é o seguinte, esse é um caso... O caso é o seguinte, o caso foi julgado pelo CAD, e ali o problema maior não era um problema de antitrust. Tá? Ali a gente não tinha um problema de antitrust. Ali era uma verticalização que não havia incentivos para fechamento de mercado. Essa era a preocupação no caso. Tá? Era a AT&T comprando a Time Warner, que é uma conteudista, e a AT&T sendo dona da Sky. Então, ela podia... a discussão era, tem incentivo para poder só a Sky passar só produtos, uma vez que as duas têm market share, passar só produtos da Time Warner e tal. Essa análise antitrust foi deixada de lado, isso não era problema.
Mesmo assim, o CAD ainda aprovou com restrição, criando uma série de condições em que as partes que se sentissem prejudicadas poderiam abrir uma arbitragem para poder discutir, inclusive, a questão da discriminação. Ali era um problema muito maior de regulação da lei das telecomunicações, da possibilidade de ter ou não conteudista como dona de distribuidora, do que um problema antitruste. Tá bom? Gente, obrigado e espero encontrá-los aí no próximo evento. Alexandre, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Gostaríamos de seguir em contato aí, em diálogo, porque você traz alguns pontos interessantes que a gente gostaria de discutir, alguns que a gente gostaria, inclusive, de questionar, mas como não haverá tempo, então queria agradecer em nome do Intervoz e dizer que a gente gostaria de manter esse diálogo aberto com vocês do CAD. Obrigada. Bom, gente, seguindo aqui a nossa atividade de lançamento, então, da pesquisa Monopólios Digitais, Diversidade e Concentração na Internet, vou passar, então, a palavra para o Jonas Valente, que é um dos autores da pesquisa, para que ele possa fazer uma apresentação, né, dos resultados obtidos aí durante esse mapeamento. Boa tarde a todas e todos. Agradecer a presença de quem está aqui, reforçar o agradecimento que a Ana já fez e tentar fazer um resumo da pesquisa. A pesquisa foi feita por mim e pela Marina Pita, que também vai participar do seminário hoje. Ela vai discutir mais a questão da legislação, que acho que, inclusive, dialoga muito com as questões que o Alexandre trouxe. E eu vou fazer uma apresentação mais de dados gerais de mercado. E o nosso intuito com a pesquisa foi exatamente se colocar essa questão, né? Ou seja, como é que a gente olha... A internet já há muito tempo vinha com uma promessa de que seria o reino da democratização, todo mundo poderia falar, poderia publicar o que quisesse, mas o que a gente vê nos últimos anos, e se a gente quiser olhar com mais cuidado, a gente vai ver muito tempo para trás, é que a gente tem, por outro lado, grandes conglomerados atuando internacionalmente. Então, o que guiou a nossa reflexão é como é que a gente olha para essas noções de concentração e diversidade que a gente discutia na época da radiodifusão na internet. São os mesmos instrumentos ou não? Ou seja, a mesma dúvida que o CAD está tendo, a gente está tendo, mas partindo de uma outra base, que é a base que eu vou detalhar um pouco mais ao longo da apresentação, de tratar a comunicação como um direito. Ou seja, a partir do momento que a gente entende a comunicação como um direito, já tem uma tradição de discutir isso na radiodifusão, nas telecomunicações, como é que a gente faz esse debate na internet. Então, avançando, vou apresentar os dados da pesquisa e depois apresentar o produto central da pesquisa, que é esses dados estão dispostos em um site, que chama monopoliosdigitais.com.br. A gente vai mostrar aí na tela e vai mostrar um pouco aqui, e aí todo mundo que está aqui no evento e que está assistindo a gente à distância pode depois entrar no site, navegar, a gente vai mostrar como é que está. Então, começando, a gente não pesquisou concentração e diversidade em toda a internet. Nosso foco foi a camada de aplicações e conteúdos. Ou seja, a gente não está falando de infraestrutura, a gente não está falando dos protocolos de transporte. A gente está falando aqui, e aí a gente recortou esse objeto, ou seja, quando a gente está falando de aplicações e conteúdos, do que nós estamos falando? Nós estamos falando das aplicações, então os aplicativos mais baixados, os sites mais acessados, e ao longo da pesquisa a gente julgou necessário avaliar também as páginas de Facebook e os canais de YouTube, que são as principais plataformas. E aí a gente fez um recorte geográfico. Nós não nos propusemos a falar da internet no mundo inteiro. A gente queria analisar como que isso se manifestava no Brasil. Então, esse universo é o universo daquilo que existe no nosso país. A pesquisa ela parte de um contexto, de discutir o que é a internet hoje, compreender a internet como um sistema sociotécnico, olhar para a internet nessa divisão em camadas, e aí tem gente que fala em 5, gente que fala em 7. A gente pegou a simplificação que o Otai Benkler faz de dividir a internet em 3 camadas e focou na camada de aplicações. Então, a gente discute alguns fenômenos, como o ascenso das grandes plataformas, mas não somente isso. Embora muita gente fale em Facebook, Google, etc., a gente segue tendo sites, a gente tem grandes transformações no jornalismo, na circulação de informação, e a gente tem muitas mudanças também na produção e difusão de cultura. Ou
seja, quando a gente olha para Netflix e Spotify, por exemplo, não são plataformas, mas são sites que estão mudando a nossa forma. O Alexandre deu um exemplo aqui do filho dele e acho que todo mundo aqui teria vários outros exemplos de como no nosso dia a dia a gente está mudando essa forma de consumir, que antes era sentar na TV e assistir, ainda é muito isso. Então, esse é um cuidado que a gente tomou o tempo inteiro na pesquisa. Nós nem absolutizamos a internet, como muita gente faz e esquece da radiodifusão, nem deixamos de considerar a importância da internet. A gente tem que olhar esse período de transição respeitando esses meios, lembrando que 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Então, quando a gente está falando de diversidade no país, a gente tem que sempre que lembrar disso. E aí a questão de regulação, que eu não vou entrar, porque a Marina vai detalhar no último painel. Bases normativas e políticas, retomando um ponto que eu adiantei. Então, quando a gente está falando de concentração e diversidade, a gente não está partindo do direito concorrencial, a gente está partindo do entendimento da comunicação como um direito humano. O que é esse direito? É o direito das pessoas poderem se expressar, poderem se informar e terem meios e condições para isso e não serem controladas nesse processo, não terem seus dados apropriados. Mas aí a gente precisa detalhar, ou seja, como que esse direito humano à comunicação se manifesta na prática. E aí a gente tem a diversidade como um elemento central desse direito. E essa diversidade pode ser encarada em várias, vamos chamar assim, dimensões. Ou seja, você pode ter uma dimensão mais quantitativa, de fontes, número de fontes. Você pode ter uma dimensão mais qualitativa, diversidade de formatos, de abordagens, etc. Mas a gente quis fazer uma coisa que é importante. Acho que uma das propostas dessa pesquisa é exatamente propor... propor foi ótimo. Uma das propostas dessa pesquisa é estabelecer um diálogo entre a discussão histórica que as entidades de comunicação fazem sobre diversidade com o direito concorrencial. Sim, é importante que a gente comece a olhar também sobre essa ótica econômica, porque essa ótica econômica ajuda a organizar este mercado, que, ao fim e ao cabo, é quem está distribuindo conteúdos e aplicações e fazendo com que isso chegue nas pessoas. Então, a gente precisa estabelecer essa relação, porque quando, por exemplo, o Alexandre diz que é muito subjetivo falar em qualidade, não dá para ter os analistas do mercado, de um lado, não querendo entender o impacto para o consumidor, e, do outro lado, as pessoas de comunicação falando a gente não tem que se preocupar com essa questão econômica, porque a nossa questão aqui é conteúdo. Não, é o contrário, nós temos que fazer esses dois lados se aproximarem. E aí, a gente trabalhou muito com uma adaptação das noções tradicionais ao ambiente online, ou seja, quanto mais a gente fez a pesquisa, mais a gente trouxe de novo todos os debates que a gente faz na radiodifusão. Inclusive debates que muita gente falava que não precisa, fomento, fortalecimento da comunicação pública, ou seja, muitas das noções que eu falo não só o Intervoz, a gente está aqui representantes do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e várias outras entidades que a gente discutia na radiodifusão e muita gente disse que não importava mais. E a pesquisa foi mostrando para a gente que não, a gente precisa sim considerar essas coisas, inclusive na internet. O modelo de análise, e aí é uma coisa importante, porque a gente, nós não somos especialistas em direito concorrencial, mas a gente tentou apresentar na pesquisa meio que um resuminho de diversos indicadores. E os indicadores de análise concorrencial não são unos. Não são todos, não é que todo mundo use os mesmos indicadores. Há muitos indicadores e eles são usados de maneiras diferentes. Então, também a gente não pode tratar a análise concorrencial como uma coisa matemática. E não é. E aí a pesquisa faz exatamente nessa aproximação entre concorrência e diversidade uma defesa de que a gente precisa pensar esses instrumentos numa junção entre o caráter quantitativo e qualitativo. Então, a gente precisa aí, sim, entender a natureza desses mercados, e não é só que é gratuito, e esse gratuito é gratuito mais ou menos, é uma questão de mercados multilados, ou seja, na verdade, a nossa atenção está sendo vendida para anunciantes, essa mercadoria, a audiência é uma mercadoria que tem uma característica muito própria. Quando a gente está falando de bens informacionais, nós estamos falando de bens em que os provedores tentam promover uma escassez artificial, que são bens que podem ser reproduzidos à exaustão. Então, características específicas desse mercado fazem com que as empresas se comportem de determinadas maneiras. O ambiente regulatório dele, a estrutura de mercado, que é a análise concorrencial mais estrita, ou seja, quantas empresas, qual é a participação de cada empresa,
e o grau de diversidade e pluralidade, ou seja, não basta apenas saber se há 1, 2 ou 10 empresas, mas como é que isso se manifesta na prática, nos discursos e nas mensagens que estão circulando. Então, já avançando aqui para algumas conclusões que a gente traz na pesquisa. A gente separou a pesquisa em 2 grandes campos de resultados. O primeiro campo de resultado é o campo dos objetos, ou seja, os aplicativos, os sites, as páginas no Facebook e o YouTube, os canais no YouTube. E o segundo campo é aquilo que a gente está chamando de análises. Então, essas análises vão tentar entender esses níveis de concentração, tentar entender os graus de diversidade e quais são as barreiras, ou seja, o que está funcionando e o que dificulta que a gente tenha mais vozes se pronunciando. Quando a gente olha para os aplicativos, a gente pegou aí a Play e a Apple Store, e aí é importante dizer que, como toda pesquisa, nós esbarramos nas informações disponíveis. Então, por exemplo, a Play Store dá o número de downloads, a Apple Store não dá. Essas lojas organizam isso assim, a gente poderia falar uma série de coisas também para a gente fazer a nossa autocrítica de que essa pesquisa ela é um retrato, ela não é um retrato absoluto, e obviamente que se a gente for entrar na metodologia, a gente vai ver que ela tem limitações. Mas acho que ela é um indício importante para a gente pensar a partir dela. Primeira grande conclusão, que as plataformas dominam, e dominam muito, ou seja, 63% na Play Store e 75% na Apple Store. E aí a gente está falando de Facebook, a gente está falando de Instagram, e isso que nós nem estamos considerando, por exemplo, aplicativos e plataformas do Google. Porque como a grande maioria dos celulares tem o sistema operacional Android, essas plataformas já vêm instaladas. Então, por exemplo, quando a gente olha para essas 2 lojas, você não tem muito download do YouTube. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas já tem o YouTube instalado no seu celular. Então, para além disso, a gente ainda tem mais o que está dentro do Android. E aí a gente tem aí o streaming também. Então, é basicamente uma divisão entre as grandes plataformas e streaming de vídeo e áudio, como é o caso do Globoplay, Netflix, Spotify. Uma hegemonia de aplicativos estadunidenses, temos raras exceções, o Spotify, por exemplo, é sueco, o Deezer é francês, mas, na sua grande maioria, nós estamos falando de aplicativos produzidos nos Estados Unidos. E, no caso brasileiro, a gente tem aí a Globoplay, ou seja, que é a manifestação, é um braço de um grupo que é um grupo com amplo domínio de mercado na mídia tradicional, e temos aí algumas exceções, como é o caso do Palco MP3, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, mas ele figura entre os mais baixados nas lojas, que é uma empresa que é uma plataforma de difusão de música, e ele tem bastante download. E aí a gente vê, ou seja, há milhões, assim, milhares de aplicativos disponíveis para as pessoas baixarem. Mas quando a gente pega a lista dos mais baixados, o Facebook tem 46% dos apps mais baixados. Lembrando que o Facebook é o controlador do Instagram, é o controlador do WhatsApp. Ele comercializa ou ele oferece em separado o Facebook Messenger, embora eles estejam integrados do ponto de vista técnico. E ele ainda tem as versões que ele chama de Lite, que são versões que rodam com menos exigências de dados. Então, metade dos apps mais baixados são do Facebook. E aí o dado que chamou muita atenção para a gente é, quando a gente foi contabilizar os downloads, 85% dos downloads estão em aplicativos controlados pelo Facebook. Então, assim, se o CAD usa como referência 20% do mercado, se a gente for olhar número de downloads, nós estamos falando de 85% dos downloads. Não é pouca coisa. Os sites mais acessados, a gente usa um ranking que é bastante difundido internacionalmente, que é uma empresa chamada Alexa, que é da Amazon. E aí, ou seja, as plataformas também estão aqui muito presentes. E aí é interessante porque nos sites existe um pouco mais de abertura. A gente vai ver, por exemplo, o Wikipedia aparecendo, o Reclame Aqui. Ou seja, a gente não está falando só de plataformas e sites jornalísticos. Nós estamos falando de site de você colocar a reclamação. Nós estamos falando de site de conteúdo pornográfico, como é o caso do Xvideos, que aparece também na lista dos mais acessados. E nós estamos falando das redes sociais. Ou seja, todas as redes sociais têm a sua versão web, e essa versão web faz com que elas sejam largamente acessadas.
Quando a gente chama aquilo que a gente chama de sites, ou seja, não são plataformas, não dão acesso a vários lados, a gente vai ter os sites, e no caso um portal do UOL, os mais acessados do Brasil são de grupos tradicionais de mídia, Globo.com do Grupo Globo e o UOL do Grupo Folha, mas a gente teve muita surpresa quando a gente viu sites como o TV Foco, Blasting News, Explicando.com. E aí, assim, mesmo nós, pesquisadores, não conhecíamos a fundo esses sites. E são sites que depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes, que são aquilo que a gente pode chamar de caça-cliques. Ou seja, sites com muita curiosidade, com muita manchete apelativa. E aí a gente tem uma coisa no meio do caminho, né, que assim, é muito curioso ver que na lista dos 50 sites mais acessados, fora o UOL e Globo, o único veículo jornalístico que aparece é o Metrópolis do Distrito Federal, que não é nem sequer um veículo tradicional. Ele foi criado há poucos anos e é um veículo comandado pelo Luiz Estevão, que foi senador, foi preso, e é um site que já nasceu somente online e que é o 22º site mais acessado. Foi uma surpresa para a gente também. O que é interessante também entender nos sites é que há espécies de franquias. Ou seja, há empresas na Polônia, nos Estados Unidos, que fazem franquias em línguas nativas desses sites caça-cliques, como é o caso do Blast News, por exemplo. As páginas de Facebook já têm um perfil diferente. A gente vai ver majoritariamente artistas, programas de TV, canais e redes de TV aberta. Ou seja, as páginas de Facebook funcionam muito mais como um complemento de quem já tem projeção na indústria cultural. Sejam esses artistas individuais, sejam esses canais ou até as próprias redes de TV. Nossa Senhora. Então, tentando correr aqui, agora com algumas exceções. A página de Facebook com mais seguidores no Brasil é o cifras.com.br. Foi uma surpresa para a gente. Mas é um tipo de circulação de conteúdo, assim como a Vagalume. Nos canais do YouTube, aqui talvez seja o caso mais curioso para a gente debater. Porque os canais do YouTube são os locais onde há uma abertura para novas pessoas. Não são os canais da Globo, não são os canais do Facebook, são poucos canais de artistas. Por outro lado, metade desses canais fazem aquilo que a gente chama de comentários diversos, que é um humor, uma pegadinha. São comentários sobre o cotidiano e que acabam sendo uma coisa que, inclusive, há uma série de questionamentos. Movimentos de mãe questionam, por exemplo, o Felipe Neto, o canal Irmãos Neto. São comentários voltados à criança. Esse é um outro debate que se faz também. Ou seja, como é que você consegue garantir uma audiência a partir disso. Mas é um caso curioso para a gente discutir. Ok, isso significa uma democratização? A emergência dessas novas pessoas? Porque são majoritariamente canais de entretenimento que trabalham com esse conteúdo de pegadinhas e coisas do gênero. Encaminhando para a conclusão, a gente faz uma análise dos mercados de aplicativos e conteúdos, identificando as cadeias de valor, os modelos de negócio, a estratégia e a tensão que existe entre essas plataformas e os atores tradicionais. A gente faz um quadro síntese em que o mercado está basicamente dominado pelas grandes plataformas em primeiro lugar, pelos líderes globais em conteúdo em segundo lugar, pelos líderes nacionais, ou seja, empresas tradicionais, como o caso de Globo e Folha, e outras empresas da elite de produção de conteúdo, como redes sociais como o Twitter ou o Yahoo, ou coisa do gênero. A gente vê, e aí é um debate para dialogar, por exemplo, não basta ver a estrutura de mercado. Quais são as barreiras à entrada? E a gente identificou várias barreiras à entrada. Seja pela centralização dessas empresas, pelos efeitos de rede, ou seja, quanto mais pessoas essas empresas têm, mais atrativas elas são. Ou seja, muita gente entrou no Facebook depois que todos os seus amigos já estavam no Facebook. E esse efeito de rede é uma coisa discutida internacionalmente como um problema quando a gente pensa em diversidade e concorrência. A coleta de dados pessoais como uma questão grave, porque faz com que essas empresas cada vez mais ofereçam soluções a partir dessas informações que estão sendo coletadas e, inclusive, influenciem politicamente, como o escândalo do Facebook da Cambridge Analytica mostrou. E é exatamente este movimento que a gente chama de monopólios digitais. Quando a gente está falando de monopólios digitais, nós não estamos falando do termo estrito monopólio como uma forma de estrutura de mercado. Nós estamos falando de um fenômeno em que as empresas saem de um poder de mercado do seu nicho,
O Facebook domina a rede social, a Amazon domina comércio eletrônico, o Google domina mecanismo de busca e passam a ser empresas de oferta de soluções em tecnologias a partir de dados. O Google está produzindo lente, está produzindo carro autônomo, o Facebook está produzindo outras coisas. Então, essas empresas já não são mais as empresas somente dos seus nichos originais. E é essa a reflexão que a gente quer propor. Os graus de diversidade, a gente identificou o seguinte. Na pergunta, há mais diversidade ou não, não dá para ser respondida essa pergunta com um sim ou não. Essa é a resposta não definitiva que a pesquisa traz, ou seja, a pesquisa não ajudou a gente a simplificar o debate. Ela confirmou para a gente que esse debate, de fato, é muito complexo. Ou seja, há mais pessoas falando? Há mais pessoas falando. Mas, a gente não pode esquecer da barreira do acesso, ou seja, 4 em cada 10 brasileiros ainda não têm acesso à internet, e isso é uma questão central, e não só no acesso de estar ou não conectado, mas a qualidade do acesso. Quando a gente fala, por exemplo, zero rating, que é o nome dado para esses serviços gratuitos, ou mesmo franquia, que é um debate que ainda existe no Brasil, de você existe na banda larga fixa e no celular é uma realidade. Ou seja, você contrata um pacote de 1, 2, 3 gigas, depois que acabou o pacote, você não acessa mais. Então, você pode dizer, você conta na estatística como estando conectado, mas você tem restrições a isso. A gente tem uma diversidade de agentes, entre aspas. Porque, se por um lado a gente tem mais pessoas se expressando, por outro lado a gente tem uma concentração que é muito mais brutal. O poder hoje do Facebook e do Google é um poder internacionalizado que, inclusive, afeta os próprios grupos tradicionais de mídia. E a gente vê pouca diferença de visões e opiniões políticas. Quando a gente vai comparar os sites, por exemplo, o primeiro site da chamada esfera progressista vai estar lá depois da colocação 200, que é o portal Fórum. Quando a gente pega aplicativos, a mídia pública, a Empresa Brasil de Comunicação, por exemplo, não aparece nem entre os 500 mais baixados. Site, ela vai estar lá para 400 e pouco. Então, quando a gente fala dessa noção de diversidade também, ela é muito reduzida. Então, a gente coloca provocações no sentido de, primeiro, levantar essa discussão sobre esses monopólios digitais e como essa relação de um fenômeno que é internacionalizado também se manifesta no Brasil. Há mais possibilidades de falar, mas há mais concentração. E, por mais contraditório que isso possa parecer, isso está se manifestando. Nós precisamos pensar em como medir, acho que a fala do Alexandre, ela traz isso muito claramente, ou seja, como é que a gente mede isso? Nem os próprios órgãos concorrenciais sabem disso. E como é que a gente pensa isso do ponto de vista qualitativo, incorporando a diversidade? Então, essa pesquisa a gente espera que seja, na verdade, não um encerramento e um resultado pronto, mas uma reabertura de uma discussão que já vem ocorrendo e que ela possa contribuir para que a gente possa qualificar a nossa reflexão sobre diversidade. Muito obrigado. Obrigada, Jonas, pela apresentação. Queria passar agora a palavra para o Sérgio Amadeu, do Comitê Gestor da Internet. Alguém pode acender a luz, por favor? Ou você tem apresentação? Não, vou comentar. Obrigado. Obrigada, Jonas. Bom, obrigado pelo convite. E, bom, eu acho essa pesquisa assim, muito importante. Ela está colocando, eu acho, as questões cruciais para que a gente enfrente nesse cenário novo comunicacional. Eu falo novo porque eu queria começar fazendo ponderações. Claro que ele não é... Ele tem mais de 20 anos, certamente, mas, veja, usando praticamente essa mesma técnica de olhar os sites mais acessados do Alexa, então a gente começou a ver, no ano de 2009, uma inversão na rede. Uma inversão. 70% do tráfego era de redes peer-to-peer. E ele foi se alterando. Então, essa pesquisa mostra uma realidade, se eu não me engano, muito mais recente, e não era o objetivo de fazer uma análise histórica. Mas a internet, que também tinha
ela seguia no ambiente da blogosfera a distribuição dos IPs, portanto, era a blogosfera, para você ganhar audiência, você tinha que fazer clusters. Quando surge, em 2004, principalmente, não que surgiu em 2004, mas em 2004 nasceram duas coisas importantes, Orkut e Facebook, com 2 meses de diferença. Eles verticalizaram as atenções, eles passaram a ser nós importantes da rede. E esses nós concentraram a atenção. E eles foram concentrando numa escala muito grande. Lá dentro não há nenhuma diversidade, como nós podemos ver, tecnológica e de design e de arquitetura, como tem na web. Então, dentro do Facebook, você tem uma limitação muito grande. Por outro lado, como ele trabalhou com a espetacularização, que é uma tendência que o Guy Debord apontou em 1968, e que ela só se aprofundou porque o Guy Debord dizia que é o império da visualização e da ultramercantilização, e, portanto, isso não arrefeceu, porque isso não tem a ver diretamente com a internet, tem a ver com o capitalismo. E a internet se sobressair, ela recobriu o planeta em cima desse capitalismo. Portanto, a mercantilização extrema gera uma profunda e contundente espetacularização. Nada melhor do que as redes sociais para isso. Tudo se tornou espetacular. Então, na verdade, você reforçou uma interatividade espetacularizada fenomenal. Isso gerou índices como 78% dos brasileiros conectados têm perfis no Facebook. É um negócio que não dá para desconsiderar. Por outro lado, então, uma pesquisa, eu até fiz uma pesquisa um pouco antes, nos países da América do Sul, está até no meu livro, Tudo sobre Todos, ele mostra que em 9 países da América, na verdade, né, não a América Central para baixo, você tem praticamente os mesmos sites que são mais acessados. Então, é praticamente esse resultado com pouca alteração. Mas eu queria fazer uma sugestão. No caso do Alexa, a gente precisa tomar muito cuidado na continuidade. Eu acho que essa pesquisa que vocês fizeram é excepcional, mas nós precisamos tomar muito cuidado depois na continuidade dela, porque você pega... Eu vou pegar um exemplo só aqui o Alexa, ele não pega bem ainda a realidade dos países. Ele não pega bem porque ele está mudando a técnica dele, o Blasting News. Ele tem o mesmo número de acessos no Brasil e na Itália. Entendeu? Ele tem um erro aí. Porque como é que ele funcionava antes, eu não sei exatamente como ele está funcionando hoje. Ele trabalha com cookies, pixels e scripts. Ele embala, ele joga na tua máquina e sai acompanhando a tua navegação. Ele pode ter... depende muito da onde as pessoas entraram e captaram esses cookies. E aí ele dá esse resultado com base nisso. Então, isso pode dar uma distorção muito grande. Ela dá uma distorção muito grande, no meu modo de ver. Se você pega outras formas de medição que são pagas, que a gente não tem acesso aberto na rede, o resultado é assim, substancialmente diferente. Então, a gente precisa arrumar formas de acompanhar isso, que é fazer exatamente isso que está sendo feito, né? Que a gente utiliza esses mecanismos, porque eles estão abertos, são mais fáceis da gente lidar, mas eles têm um problema. A gente tem que trabalhar com esse erro. Mas o método de fazer, eu acho que a gente tinha que acompanhar, porque nós estamos falando de uma economia de rede, como o Alexandre falou. Uma economia de rede, ela é tendente ao monopólio. Essa que é a questão. Ela é tendente ao monopólio. E ele disse que não tem como medir e tal, porque a economia tradicional ela ainda não trabalha no mundo informacional, ela está chegando agora. Então, como ela está chegando agora, ela não aceita, por exemplo, algumas coisas, que é a ideia de que uma rede vale, por exemplo, ela cresce em razão do quadrado do número dos seus usuários. Isso é a lei de Metcalfe. Então, isso é básico. Você ter 100 usuários a mais faz diferença, porque eles
escalam mais, ela vai aumentando. Isso gera um feedback positivo na economia da informação. Quanto maior a rede, ela mais impulsiona para cima e mais pressiona os outros para desaparecer. Então, ou você encontra nicho ou acontece isso. Eu acho que essa pesquisa, se a gente for olhando, ela indica esse caminho também. E eu acredito que, se você pegar do ponto de vista das 4 grandes empresas chamadas White Sharks norte-americanos, se você pega a Apple, que faturou, por exemplo, em 2016, 215 bilhões de dólares. Você pega a Amazon, que faturou 135 bilhões de dólares. O Google, que faturou 90 bilhões. O Facebook, que faturou 27 bilhões. Você soma tudo isso, dá 484,4 bilhões de dólares, que dá o faturamento. Eu não estou falando do valor de ações. O valor de ações é muito superior. O faturamento dá 26% do PIB brasileiro. 4 empresas, e que uma delas ainda trabalha fortemente com hardware, que é a Apple, mas as outras todas são empresas de dados, e principalmente de dados pessoais. Se você pegar as chamadas plataformas que estão chegando, você tem uma série de elementos que vão dar mais que o PIB brasileiro só empresas informacionais. Então, aqueles que falam, por exemplo, que a economia, o coração industrial, não sobrevive a uma análise muito... não precisa ser nem muito aprofundada, porque você já tem uma economia que já era de serviços, mas, dentro do setor de serviços, o setor de economia de dados pessoais está chegando a ser o maior. Ainda não é, mas será em breve. E aí, você fala assim, bom, mas e aí? E aí, se você pegar essa concentração que vocês captaram com essas ferramentas, nós precisamos lembrar que a maior parte da população do mundo está no outro hemisfério, né? Quer dizer, desculpe, está no Oriente. E, se você for olhar o Oriente, você tem aí o Baidu, a Alibaba, o Huawei e a Tencent chegando. Eles não têm 484 bilhões de faturamento, mas eles já chegam a 122 bilhões. E eles já chegam com 122 bilhões de dólares, só essas 4 empresas. E elas já chegam para cá, elas têm uma barreira da língua, mas elas estão dividindo o mundo, praticamente. Se a gente for fazer uma análise comunicacional e de concentração no mundo, é preciso considerar as empresas chinesas. Mas aí eu quero terminar dizendo 2 coisas. Primeiro, eu não acho que a gente use as mesmas características. Queria fazer uma ponderação até para ouvir vocês aí, ou vocês poderem depois discutir, se vocês considerarem procedente o que eu vou falar. Eu acho que é completamente diferente o que está acontecendo no mundo da internet e no mundo da comunicação de massa. Quero começar com a seguinte questão. Nós não estamos falando de uma economia de difusão de mensagens, nós estamos falando de uma economia de concentração de atenção. Então, a regulação ela é importante, mas é tão importante quanto a regulação a ação. Por quê? Porque o difícil não é falar, o difícil é ser visto e ouvido. Isso faz uma diferença brutal, porque, para eu emitir uma TV e disputar com a Globo, eu não consigo fazer isso por uma série de elementos. Só que, na internet, eu tenho que regular, é óbvio, porque tem um mercado de dados que sustenta esses gigantes, e a regulação, muitas vezes, não é só na comunicação, mas ela vem de outro lado, do direito. O direito é a única coisa que pode barrar o mercado ilimitado da coleta e processamento de dados. Não tem outro processo, não tem outro jeito de barrar, porque você pode barrar minoritariamente com alguns grupos, mas a sociedade você precisa barrar com lei, né, com regulamentos, etc. Só que isso não resolve o problema da concentração. A concentração se resolve com regulação, talvez com CAD, tal, acho muito difícil, tá? Mas se resolve com ação. Com ação. É curioso, portanto, se a gente pode agir, a gente não age. A gente tem que agir no mundo comunicacional. No mundo da Rede Globo, agir significa ter um canal.
Significa acumular uma série de coisas. E no mundo da internet, o que significa agir? Ou só eles têm competência de agir, só os americanos têm competência de fazer as coisas. E aí eu quero trazer um elemento que demonstra, pelo menos é uma fagulha, que demonstra um outro sentido, o sentido do agir. Eu uso agora, estou começando a usar mais, eu ainda uso o Gmail, mas eu uso o Yandex. Eu uso o Google e uso o Yandex. O Yandex é a maior audiência de mecanismo de busca da Rússia. Por que será? Por que será? Sapo foi, durante muito tempo, a maior audiência de mecanismo de busca em Portugal. E também o maior portal de Portugal. O UOL, durante muito tempo, rivalizou com o Google. O Google agora passou e o YouTube passou. E o Facebook, durante muito já tempo, eles ficam trocando de posição, dependendo do dia da semana. Então, eu concluo dizendo o seguinte. O que eu acho? Há uma concentração. Essa concentração em grandes plataformas, tanto é que hoje vários pesquisadores denominam o capitalismo de capitalismo de plataforma. Agora, porque é o capitalismo da intermediação. A intermediação, então, não tem nada mais local que serviço de táxi, mas a plataforma é mundial. É curioso. Ela é mundial, Uber, é a principal, não é a única, eu sei, mas ela é a mundial. Então, ela consegue extrair energias, trabalho e tudo mais. Então, eu acho que nós temos que também pensar o seguinte, a web, assim, uma coisa concordo, tem uma concentração muito grande, mas concluir que a internet não tem diversidade, eu não acho possível, porque a internet é uma das coisas mais diversificadas que tem. A concentração de atenção, ela é muito grande nessas redes, como foi um dia no peer-to-peer. E dentro do peer-to-peer, por incrível que pareça, era de filmes de Hollywood. Então, na verdade, nós estamos falando de hegemonia cultural, que não se resolve no interior da internet. Mas a internet pode ajudar a construir uma outra hegemonia cultural. Essa que é a questão. Se você agir. Se não agir, não vai ter. Porque, e aí eu termino mesmo dizendo, no Brasil, no meu modo de ver, nós sofremos um golpe político, judicial, midiático. Tudo bem. Esse golpe, as imprensas oficiais, os grandes portais, a televisão, o Google e tal, privilegia notícias oficiais, que dizem que não, que teve uma situação normal, estamos combatendo a corrupção. E, se você for ver, você tem um empate no Brasil. Você tem um país dividido. Esse país é dividido por causa do debate no interior da internet. Não é por outro motivo. Só. Você tem um arranjo que a comunicação foi fundamental. Ela é uma comunicação que faz frente, ela não é suficiente, mas é impressionante diante desse massacre, desse poder econômico de um Google que vendeu busca, provavelmente, nós não sabemos se eles consolidaram, mas buscas da Previdência, a Previdência foi detonada, porque não é assim. E não é assim porque não é fácil tentar manipular. Já não era, o Jesus Martim Barbeiro nos ensinou. Eles podem tentar manipular, mas a manipulação depende dos seus referenciais, das suas mediações. Mas eu diria, por fim, além de não ser igual à internet, o mecanismo de análise, a internet não se faz principalmente por manipulação, se faz por modulação de comportamento, o que é muito pior que manipulação, porque na modulação você não sabe que as alternativas que estão sendo oferecidas para você não sabe se elas são só aquelas, e as alternativas são oferecidas algoritmicamente, e você é conduzido por elas. A modulação dirige o seu olhar e organiza as suas opções. Então, por isso que eu acho que a gente tinha que trabalhar com outros conceitos para enfrentar essa concentração que vocês muito bem trataram e trouxeram para nós. É uma concentração assim absurda e ela vai continuar, né? Obrigada, Sérgio. Bom, queria passar, então, a palavra para a Raíssa Galvão, que é do Coletivo Fora do Eixo, também da Mídia Ninja.
Oi, boa tarde. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, para a gente, enquanto produtores de conteúdo, enquanto mídia que está na prática, acho que esses momentos são fundamentais, né? Eu acho que essa ponte entre quem está fazendo o estudo, a pesquisa, a avaliação de uma parte mais técnica é fundamental estar conectada diretamente com quem está na prática fazendo e sentindo os resultados disso que vocês estão pesquisando e trazendo para a gente, né? Eu acho que a pesquisa ela é fundamental para isso, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito em como traduzi-la melhor e de diferentes formas para esses veículos que estão atuando hoje na internet, pensando não em também como reverter um pouco dessa realidade que foi colocada, né? Eu acho que a gente, enfim, ouvindo e anotando, entendendo um pouco do que traz a pesquisa, me ficou muito algumas questões, né? Eu acho que para mim traz muito no sentido prático de muito bom, importante a gente ter esses dados, essa compilação e entender esse cenário, mas como que a gente pode trabalhar na prática quem já está fazendo a comunicação para reverter alguma dessas situações, né? Como a gente deixar esse conteúdo mais diverso, como a gente deixar a internet mais diversa e dar mais visibilidade e visualizações para esse conteúdo que está sendo feito, né? Tanto no conteúdo quanto no formato, né? Entendendo que o formato, não lembro quem falou sobre a diferença da formatação, né? Que ele tem, a gente se molda ao formato e as limitações que as ferramentas que a gente usa hoje nos dão. E isso é limitador, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de democratizar, né? Se oferece uma série de facilidades para quem não necessariamente teria uma habilidade, quando você tem facilidade mesmo com aquilo ali, gente, enfim, a palavra fugiu completamente, mas é isso. Não tem, tipo, se a sua filha, o Benjamin, que mora com a gente, tem 5 anos, ele pega, ele já faz foto, ele já faz videoconferência, ele já faz um monte de coisa, porque as ferramentas elas dão elas são intuitivas, né? Elas já te induzem aquilo ali. E, ao mesmo tempo que isso vai te moldando, vai te colocando dentro de uma caixinha para você usar daquela forma, ele possibilita que mais gente consiga fazer também, né? Então, como a gente trabalhar esses dois lados, como a gente trabalhar para diversificar, mas também para formar e dar informação para mais gente, né? Eu acho que esse é um debate que, inclusive, a gente tem muito com grupos que defendem o software livre. Tá, beleza, a gente quer usar software livre para um monte de coisa, mas a facilidade de usar aquilo ali, ela é muito diferente da tecnologia e do investimento que essas ferramentas proprietárias têm e que deixam as coisas muito mais simples para a gente, né? Ao mesmo tempo que eles estão sugando nossos dados, sugando informação e te colocando dentro de caixinhas, ele dá uma sensação para quem está usando pela primeira vez que aquilo ali é muito mais fácil, mais rápido, mais ágil, etc., né? Então, a facilidade de você pegar um celular e daqui, com 2 cliques, eu entrar ao vivo e colocar e fazer aquilo ali, te coloca num lugar de cidadão multimídia mesmo, né? De uma pessoa que está produzindo conteúdo. E isso amplia essa diversidade da rede. E é isso, eu acho que o Sérgio colocou muito bem na questão a diferença entre a produção, a diversidade de conteúdo, mas a visualização. Acho que a gente tem que pensar, e aí, enfim, todo esse debate dos algoritmos, das ferramentas, de como ter visibilidade dentro das redes, da internet como um todo, né, e as redes entendendo esse recorte específico dentro das redes sociais, dessas ferramentas e dessas plataformas que a gente tem usado, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do próprio Flickr, que agora está numa transição aí, e a gente está até entendendo como que vai ser isso. Enfim,
Mas como que a gente vai trabalhar a visualização, né? Como que a gente vai, se a gente der um passo para a produção, para facilitar a produção e para democratizar o acesso à informação e todo mundo poder, e para a gente isso é muito, muito forte, assim, de que você pode pegar o seu celular e denunciar um buraco na sua rua e fazer uma mobilização e convocar pessoas do seu bairro, da sua região, para falar que aquele buraco ali naquela rua está dando problema e aquilo ali é uma questão. E aí você consegue criar grupos grupos sociais com presença física, né, não só digitais, e fazer e isso vai ter influência direta na realidade das pessoas, não só no âmbito digital, mas no âmbito da realidade mesmo. Então, você consegue mudar coisas e muita gente se empoderou dessas ferramentas, se empoderou dessa possibilidade para poder ter conquistas. E a gente vê aí uma ascendência muito grande. Se no primeiro momento, ali pós 2013, a gente teve uma ascendência muito grande de veículos de mídia livristas e pessoas e coletivos e grupos que estavam produzindo conteúdo, e aí no geral, né, muito ligado às manifestações, a gente tem agora uma nova onda de veículos identitários, né, que a gente vem vivendo uma onda identitária na sociedade como um todo, mas a gente vê uma série de mídia negra, mídia preta, mídia das mulheres, nós mulheres da periferia, uma série de blogueiras, uma série de adolescentes e grupos, e muita assim, você vê a quantidade de veículos novos que estão surgindo e com muita qualidade de conteúdo, de diversidade de produção mesmo, sabe? Com foto, vídeo, texto, um conteúdo muito rico, diverso e sendo produzido. Mas é isso, são pequenos veículos, né? E aí isso me remete muito àquele gráfico do Malini, lá de 2013, que para a gente marcou muito, que era a nova grande mídia. Não sei se todo mundo lembra, que era em 2013 aqueles gráficos que o Malini já fazia, que ele mostrava, se não me engano, eram 253 veículos, de páginas de Facebook, de veículos independentes, e que eles juntos tinham o mesmo impacto dos principais veículos de comunicação nas redes. E, recentemente, a gente teve também, acho que não sei se foi na época do golpe, não lembro muito bem, a mídia ninja ultrapassou Veja, Estadão, Terra e mais um veículo em engajamento na rede. Então, como que a gente consegue, a partir desses veículos, dessas novas produções, dar visibilidade para isso, né? Como que a gente consegue ampliar o espaço de difusão desses conteúdos, né? Entendendo que a gente está indo na contramão disso, usando as ferramentas que a gente tem, que elas nos encaixotam e diminuem. O Facebook está, cada dia, divulgando novas alterações no algoritmo, diminuindo o alcance das páginas e desses veículos novos. Mas como que a gente, isso inversamente proporcional ao crescimento desses grupos e desses veículos, né? Então, como lidar com essa dualidade, né? Com essa questão, com essa realidade que vem se dando, né? Enfim, eu acho que para mim ficou muito essa questão a gente tem uma produção muito intensa, uma diversidade muito grande, uma qualidade crescente dessa produção, mas a gente não tem ferramentas e canais e formação para produzir, para levar isso para outros lugares, né? Então, como diminuir esses monopólios, essa relação, essa concentração das mídias no âmbito digital, levando em consideração que não necessariamente a gente quer que sejam novos, não é ter uma nova Globo, um novo polo que vai irradiar e que vai ter um grande alcance. A questão da nova grande mídia e do gráfico do Malini, ele mostra que a força é a potência de todos esses veículos juntos, né? E como que a gente consegue atuar em bloco, né? Em ondas. E a gente vê isso muito forte em grandes mobilizações nacionais, assim. E aí
desde do período do golpe, onde todos esses veículos atuaram em conjunto para poder fazer um contraponto à narrativa que estava sendo colocada, a votações mesmo na Câmara, no Congresso, que, junto com uma mobilização social nas ruas e com uma mobilização digital, conseguiu reverter narrativas, né? E aí, para mim, um dos principais um dos principais exemplos disso é a virada de chave do golpe, né? Quando você taxou a palavra golpe e a imprensa começou a usar, a contrapor o golpe enquanto uma narrativa, foi uma vitória desse conglomerado de mídias independentes e veículos que estavam fazendo contraponto a isso, né? E aí a gente vê vários outros exemplos disso no decorrer da história. Mas como que a gente consegue dar autonomia, visibilidade e formação para esses grupos, e como que a gente consegue criar redes entre eles, para eles se conectarem e, direta ou indiretamente, criar essas ondas de impulsionamento, né, de visualização. Eu acho que isso tem refletido. Isso tem refletido, e as pessoas, a sociedade no geral, isso, lógico, com uma escala muito reduzida, porque a gente está falando de quem tem acesso à internet, de quem tem um esclarecimento acima da média da população em relação às questões políticas e que está envolvido e buscando isso, mas a gente vê uma crescente das pessoas buscando esse conteúdo, né? Eu acho que agora, na prisão do Lula, para a gente ficou muito claro como que as transmissões e a comoção das pessoas em relação à cobertura desses veículos que estavam ali, a produção de conteúdo que estava sendo feita a partir dessa diversidade de mídias que estava ali produzindo e fazendo a cobertura, foi muito grande. Assim, a gente recebeu, e a gente monitora isso muito, muito forte, mas a reação, o sentimento das pessoas, lógico, tinha uma comoção nacional muito forte pelo Lula, mas da importância daqueles veículos estarem ali, a gente está ali produzindo conteúdo e mostrando o que não estava sendo falado na mídia, né? Entendendo que também a Globo não conseguiu chegar, ela estava do helicóptero de cima, então quem que ia mostrar dali de baixo era isso, né? Era quem estava lá. Então, mas foi muito forte assim para a gente fez alguns estudos sobre desde de análise de comentário, a inbox que a gente recebeu, a quantidade de doações que a gente recebeu, que isso é uma outra questão muito importante, de como que esses grupos vão se financiar também, como que tem crescido cada vez mais os crowdfundings, os financiamentos coletivos, e as pessoas têm conseguido minimamente se manter ou buscar elementos para poder trabalhar dessa forma, entendendo que não vai ter um investimento do Estado ou do mercado para que isso aconteça na conjuntura que a gente está hoje. E a gente recebeu assim, muita doação de 5, 10, 20 reais, 2 mil reais, 1 mil reais, de muita gente de comoção mesmo, assim, gerou um sentimento de isso é importante, isso precisa ser feito, isso precisa ter visibilidade. Como isso pode ter mais visibilidade? Como que isso pode crescer e mais gente ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que isso está diretamente ligado ao que a pesquisa e como que a gente pode trabalhar. Enfim, são mais perguntas e questionamentos que me vieram em cima do que foi colocado, mas é isso. Obrigada. Obrigada, Raíssa, por sua contribuição. Pelo adiantado da hora, a gente atrasou um pouquinho nessa primeira mesa, eu vou propor que a gente abra, então, 5 perguntas, intervenções, mas vou pedir que as pessoas sejam bem breves, né, e objetivas na hora de colocar suas questões ou perguntas. Alguém interessado? João? Pajé? Boa tarde. 2 perguntas, então, bem rápidas. Uma para o Jonas, e queria ouvir o Sérgio. O Sérgio falou que a questão da atenção é talvez o principal fator... Desculpe, está bem? Desculpe. Enfim, assim, melhor.
o fator atenção é o principal aspecto em moeda na rede. Portanto, a questão do tempo dedicado a cada um dos sites ou plataformas ou aplicativos se torna uma questão central. Existe hoje como medir, quer dizer, certamente eles medem tempo e eles fazem propaganda disso ao dizer, venha anunciar aqui. Mas eu queria saber se dos instrumentos principais de medição, se tem um tratamento sobre a questão de tempo dedicado às aplicações, e se vocês consideraram isso. E aí eu ouvi o Sérgio também, como é que eles têm lidado com essa questão. E, Raíssa, queria discutir uma comparação Mídia Ninja com Mídia Ninja. Vocês viveram um momento, talvez, do golpe como um dos momentos principais de intervenção, de atuação. Tem sido mais difícil? Esses bloqueios que você fala que o Facebook vem tentando, esse cerco que vem se fechando, tem tornado o trabalho do próprio Mídia Ninja mais difícil? Onde você acha que estão esses gargalos que deveriam ser enfrentados para tirar poder dessas grandes plataformas? Sim, porque a gente está transmitindo. Obrigado. Rapidinho também, tentando ser rápido, acho que uma coisa comum que houve, tanto na apresentação da pesquisa, em todas as falas, foi uma questão de uma ruptura que aconteceu nos últimos anos, com o advento da internet, e aí uma massificação dela, etc. E eu senti um pouco, às vezes, uma falta da gente compreender um processo histórico, né? O processo histórico que é o que move, o que delimita onde a gente está e tal. Então, pensando um pouco que os mesmos sistemas de comunicação hoje, infraestrutura, tecnologia, etc., se assemelham muito a um sistema integrado que já estava diagnosticado nos anos 40, 50 e tal, e tem a ver com monopólio. Então, pensando nessa possibilidade da gente voltar à história, um pouco das ciências sociais sobre a comunicação, etc., eu vejo duas coisas que eu queria que vocês comentassem. A questão das regulações, se a gente pensar no rádio, por exemplo, você tem no começo do século XX a criação da ITU foi aquela que dividiu o espectro, colocou as alocações, etc. E uma outra coisa é a criação das infraestruturas, que sempre foram monopolizadas, e aí as infraestruturas físicas hoje da internet também são. Pensando nisso, né, então, pensando num processo histórico, pensando que não houve uma ruptura, mas sim a continuidade de um processo histórico da economia política mesmo, que trouxe aonde essa situação que a gente vive hoje, e pensando na monopolização dessa infraestrutura física e econômica, etc., eu queria que, aí fica a critério de vocês responder, o que seria importante a gente pensar em termos de uma regulação mais geral, regulação das infraestruturas, e aí pensa um pouco em redes comunitárias, por exemplo, como é que dá para a gente criar essas resistências fora de um establishment, aí, fora de uma digamos, de uma situação, de um status quo que está muito bem estabelecido pelo capitalismo, e, de outro lado, a regulação a infraestrutura, pensando em redes comunitárias, e, se é possível, a gente propor novos tipos de regulamentação que não sejam essas que foram, digamos, iniciadas e batizadas aí pela ITU, principalmente para essas regras internacionais de divisão, de alocação de espectro, etc., porque eu acho que uma das coisas hoje que a gente mais vai sofrer é esse domínio geral das comunicações sem fio por conta das telecoms e das grandes empresas de plataforma e tal. Então, só um geralzinho, assim, pensando sobre isso. Peço se apresentar, por favor. Pois não. Luiz Henrique Romagnoli, da Praia, Associação das Produtoras Independentes de Áudio e Outros Conteúdos. Boa tarde a todos, todas. Sejam, tudo bem, João? Tudo bacana? Renata? O Sérgio passou por isso, a Raíssa passou por isso. Além de estrutura, trata-se de conteúdo. Então, fica aquela história da jovem mãe, a história que eu assisti, que eu uso muito. A jovem mãe oferecendo uma barrinha de cereal para o filhinho, dizendo o quanto aquilo era bom para ele, o quanto aquilo ia fazer com que ele crescesse melhor, mais inteligente. Ele respondeu candidamente: não quero, mãe, eu quero choquito. Então, assim, o que a gente tem, eventualmente, é espaços. Houve 10 anos de EBC, teoricamente, a favor, que produziu conteúdos que razoavelmente avançaram, mas que não substituíram gosto, não substituíram padrão, não avançaram no choquito, tentaram destrinchar um pouco mais a barrinha. Então, assim, a dúvida é essa: a mídia ninja é uma mídia que fica bacana de assistir
quando você está em ação, quando você tem um momento do acontecimento, o momento da bomba e tal. Mas como fazer com que esse momento, o momento da notícia, o momento do espetacular, Serginho, que move, como é que fazer com que essa informação contra-hegemônica alcance mais gente, convença mais e faça isso melhor? Obrigada. Tem alguma outra pergunta ou alguém quer fazer algum comentário, por favor? Olá, sou Samara, sou professora universitária. A minha dúvida na verdade, complementa a questão, porque a Raíssa tinha falado sobre essa comunicação que hoje é uma comunicação mais identitária, né? As pessoas elas estão nessa busca, e aí vem a pesquisa colocar sobre essa concentração de plataformas de comunicação. E aí vem também o que o Sérgio fala sobre a forma, talvez, de conteúdo, de produção do conteúdo. E aí a minha dúvida na pesquisa, do que eu entendi, ela foi colocada bem de uma forma mais quantitativa, mas não sobre análise do conteúdo em si. E aí, se existe essa preocupação, porque talvez é aí que tem muita coisa até do que, como a Raíssa falou do Malini, desse furo de bolha, porque tem muita gente que usa as plataformas sociais atuais para a busca de informação e não sites. E dali é que se estoura a bolha, né? E aí fica a minha questão, essa. Bom, gente, vou voltar então para a mesa. Vou propor então que a gente retome aqui na ordem inversa. A Raíssa então começa. E vou pedir que vocês façam já as considerações finais e as respostas em 5 minutos. E aí o Jonas conclui, porque ele também traz alguns elementos da pesquisa que talvez não ficaram muito claros. Pode ser assim? Ótimo. Começando, João, dos principais gargalos, né? Eu acho que a gente sente claramente, assim, da quantidade do alcance, como que ele reduz. A gente chegou no golpe a cerca de 42 milhões de alcances semanais, que ficou tipo semanas assim. E hoje a gente está numa média de 15 a 20 em semanas boas. Então, lógico que tinha uma comoção maior, uma mobilização, mas, por exemplo, na semana do Lula, que seria uma semana que a gente cresceria muito, porque teve muito acesso, os números foram muito abaixo do que já vinha sendo antes. E tem uma questão que assim, a gente não conseguiu provar isso, mas que tem pauta que é bloqueada assim mesmo, que não vai para frente, que não circula, e tem pauta que você posta alguma coisa e não é só pelo interesse das pessoas naquela pauta, assim, são questões que você não vê outros grupos e outras pessoas que estão publicando sobre aquele material circular. São materiais que pela análise do conteúdo, do caráter viral, do engajamento que ele normalmente geraria, da análise do que é, assim, você vê que o beabá foi todo feito, aquilo ali tem tudo para circular e não circula. E a gente sente que isso muitas vezes, bloqueios da própria ferramenta, assim, de coisas que não vão para frente mesmo. E uma outra questão que eu acho que a gente tem lidado muito recentemente é os ataques, né? Os ataques de comentário, de inbox, de tentar banir a página, de tentar derrubar, assim, muito. Teve uma publicação que a gente fez que era sobre... alguns adolescentes aqui na periferia de São Paulo estavam roubando um carro e a EPM chegou e deu, acho que não sei quantos tiros, 13 tiros para matar, e matou os meninos tudo, assim. E nesse comentário a gente fez um post falando sobre isso e, enfim, falando que eles eram vítimas, né? E a gente teve um ataque de bolsominions, a gente teve 70 mil comentários nesse post. Isso aumenta o engajamento da página, faz com que a página, os algoritmos subam, etc. Mas isso é uma coisa que a gente tem sofrido muito, assim, de ataques direto. E é muito
é muito fácil de observar, assim, sem nenhuma ferramenta você observa que é um ataque, porque são os mesmos perfis, são perfis parecidos, as mensagens são as mesmas, trocando as palavras de lugar, trocando letras de lugar, a frequência com que é postado. Então, tem uma série de questões que a gente vai analisando, que você vai identificando que aquilo ali é um ataque, se a página está sendo atacada ou não. Isso a gente sofre muito no Facebook, mas está começando a sofrer muito no Instagram também. E o Twitter é uma trecheira total. Assim. O Twitter sempre foi nossa trecheira e não tem como você apagar comentário. Não é comentário, né? Se a pessoa responde, então você não tem como apagar. Então, ali é um mundo que é um sem dono, que fica na lama total, assim, muitas vezes, né? Sobre a questão de como acho que como a gente dá mais estrutura para isso, acho que a questão é essas pautas identitárias, elas têm muita tem a visibilidade, elas vêm porque as pessoas estão procurando isso, mas eu acho que a gente tem que pensar em estrutura, assim mesmo, né? Acho que o grande gargalo da mídia independente, ele sempre foi estrutura, financiamento e etc. Mas também, ao mesmo tempo que sempre foi o gargalo, nunca deixou de ser, nunca foi um elemento limitador. Então, e a gente sempre preza muito por isso, assim, a gente sempre prega muito isso, a gente não deixa de fazer porque você não tem o melhor equipamento, a melhor estrutura, né? Eu acho que você estava falando também sobre a qualidade da produção. A gente vai fazer com o que tem, porque aquilo ali a gente vai aos poucos melhorando, e se a gente for esperar ter a melhor coisa para poder fazer, não necessariamente a gente vai fazer algum dia. Então, essas coisas vêm em fluxo. Enfim, eu não sei se eu respondi muito bem o que você perguntou, mas eu acho que passa um pouco por isso, essas principais ataques e dificuldades que a gente tem sofrido recentemente. E eu acho que uma questão que a gente está trabalhando muito, eu acho que a gente tem que começar a puxar, e eu acho que esse grupo aqui tem muito papel nisso, de puxar esses grupos e dar oficinas, capacitação, formação, debate, convidar mais gente para esses debates. Eu acho que, enfim, a gente sempre busca, a gente fala enquanto a mídia ninja, mas pensando num amplo espectro, num amplo ecossistema de mídias que estão aí, que estão surgindo, que a gente está sempre incentivando que cresçam cada vez mais, de pensar como lidar com Big Data, né? Como lidar com inteligência artificial, como lidar com essas questões que estão latentes agora, né, que a gente está vivendo e que a gente não sabe lidar, a gente não sabe como trabalhar com isso, o que fazer, para onde ir, os próprios ataques, os próprios robôs, a própria inteligência artificial, o que a gente pode fazer? Vamos criar bot para o ativismo, né? Enfim, acho que isso é uma questão que é um ponto a se avançar também dentro disso. Obrigada. Bom, é o seguinte, João, a economia da atenção, no meu modo de ver, é uma palavra, pode não ser a melhor, mas é o que nós temos, né? Eu não tenho eu insisto nisso, eu não tenho nenhum impedimento de meter um servidor lá no Wikilab, debaixo da nossa mesa. Aliás, nós fazemos isso e jogar isso no ar, não tem nenhum problema. Por que ninguém acessa? Essa que é a questão. Tem que ter capital, tem que ter esquema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe uma economia de atenção e não existe um impedimento de eu subir nada na rede. Absolutamente nada. Então, veja bem, qual o problema? O tempo de uso no Brasil do Facebook, eu não tenho o dado, eu tentei achar agora, mas o Brasil, segundo todas as estatísticas que a gente tem, e a Statista, que é uma empresa de consultoria para essas plataformas, ela diz o seguinte: o Brasil saltou de 5 horas e 28 minutos de uso da internet em 2012, em média, de quem é conectado, para 5 horas e 36. Os Estados Unidos caiu de 5,6 para 4,33. Enfim, e se você for ver, eu não estou com a do Facebook aqui, nós estamos chegando a quase 4 horas, em média, dos brasileiros conectados no uso do Facebook por dia. É o uso que tinha a dona de casa chamada da televisão lá atrás.
Você lembra que ficava ligado e tal. E é diferente o uso do Facebook do uso da televisão. Queria dizer. E é diferente. A manipulação se faz pelo discurso. A modulação se faz, insisto, pela condução sua, pelo seu olhar, por atender parcialmente os seus interesses, por instigar os seus desejos. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que, num complemento dessa pesquisa, a gente tentar observar exatamente esse gasto de tempo em cada lugar. É claro que eles não abrem isso, mas a gente tem mecanismos de fazer. Eu até pergunto para vocês, quer dizer, uma empresa, as empresas que estão se concentrando, não é o objetivo dessa pesquisa, mas as empresas que se concentraram também, são as empresas que a gente fala de perseguição do tráfego, né? Esqueci o nome agora. Mas essas DoubleClick e tal. DoubleClick foi comprado pelo Google lá atrás, porque é fundamental. O Google já tem um domínio, mas é um exagero a gente falar, o Google domina a internet. Não é. Não domina a internet. Por que eles têm o Google, o DoubleClick e mais uma centena de outras empresas enfiando cookie pixel na nossa máquina? Porque eles querem acompanhar toda a navegação. Então, o Facebook também comprou várias empresas de acompanhamento de navegação. E eles, ao fazer isso, o que eles estão fazendo? Querendo ter precisão para poder nos atingir e modular o nosso comportamento. E aí eu queria dizer o seguinte, nós reforçamos isso. Quando a nossa lei eleitoral proíbe banner, proíbe propaganda paga, propaganda nos blogs, e coloca a autorização para a lei eleitoral, ela fala assim, que nós podemos impulsionar conteúdo pago, nós estamos falando do Facebook, no máximo do Twitter. No máximo do Twitter. Isso. Aí ela vai falar, na campanha eleitoral, o Media Ninja está reduzindo ainda mais o crescimento orgânico ou a distribuição de postagens. É claro, porque se você pagar, você vai atingir o seu público. Ou seja, nós estamos privilegiando o poder econômico, privilegiando a concentração de tráfego eleitoral no Facebook. E o curioso, a imprensa a grande imprensa não dá uma linha sobre isso. Nós já falamos várias vezes, eles não dão uma linha sobre isso. Bom, não contentes de apoiar o Facebook, o Google tem um artigo na mesma lei que é uma excrescência, que diz assim, está comparado, equiparado ao impulsionamento de conteúdo, à venda de hierarquia e mecanismo de busca. Então, veja bem, por quê? Porque nenhum juiz ia falar que se compara, impulsionar, comprar resultado de busca. Então, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Aceitar, nós estamos aceitando. Isso é um caso concreto de que auxilia a concentrar dinheiro, capital, ações em torno dessa questão. Bom, por fim, eu queria dizer o seguinte, eu não vou ter tempo, porque o meu tempo já acabou. Eu acho que a gente precisa começar também a substituir categorias. É a minha sugestão. A categoria de engajamento do Facebook, eu não gosto, eu acho que aquilo não é engajamento. Mas a gente usa, porque está lá, a métrica que tem, mas eu acho que a gente precisa começar a criar métricas consistentes também em relação a isso. É uma sugestão, uma opinião, acho que a gente tem que começar a fazer isso. E acho que o que acontece? O Luiz Henrique falou, como é que a gente faz a batalha do conteúdo? A batalha do conteúdo está sendo feita dioturnamente. Se você olhar no YouTube, está sendo criado, inclusive, novas estéticas. Nós não estamos conseguindo criar novas estéticas quando falamos de política, mas não é só política que define a coisa. Eu queria, inclusive, sugerir, tem um texto antigo de um pesquisador de RI, pós-estruturalista, o Derian, que ele diz o seguinte, o complexo não é mais industrial e militar, o complexo é industrial, midiático, militar e de entretenimento. Na palestra que eu dei na Crypto Rave sobre os generais, se eles tinham Twitter, a minha tônica não era nem o Vilas Boas, que eu nem imaginava que ele ia fazer isso. Ele fez às 20h38, o William Bonner estava lá, deixou eu dar uma olhada, ele estava já no Jornal Nacional, para dar uma olhada
se algum general fez algum Twitter. Aí ele, olha, o Vilas Boas fez. Na verdade, foi tudo combinado. Mas a tônica que eu queria falar naquela questão da Crypto Rave é exatamente da estética. A estética hoje, a estética da guerra. Você não sabe o que são os Mariners, os SEALs e o que é o game, o que é o Counter-Strike. Eu não sei se é o Counter-Strike que está influenciando os SEALs ou se são os SEALs que estão se influenciando com o Counter-Strike. Há uma enorme relação de conteúdos e tal. E nós não estamos oferecendo alternativas a essa sujeição maquínica que a gente está vítima. E, para fazer isso, não é só denunciar, que nem eu estou falando aqui. Tem que agir. Se, enquanto nós não agirmos e oferecermos outros produtos, fica parecendo que eu estou falando de mercado, não é isso? Oferecermos outros conteúdos, nós não vamos enfrentar essa batalha. Porque essa batalha já não se enfrenta mais exclusivamente pela regulação. A regulação nos ajuda, tem que ser. A regulação controla vários elementos do mercado, dos direitos, mas não permite que a gente dispute concepção, caminho, cultura, não permite. E aí, eu ia falar um negócio, mas eu vou falar uma frase. A rede é cibernética, é necessariamente de comunicação e de controle. A tecnologia em si não gera um modelo de negócio de captura de dados, mas ela permite. Toda economia de plataforma, ela começa hoje a viabilizar a coleta massiva de dados, porque essa coleta massiva de dados permite que o Big Data processe as coisas e module comportamentos com precisão. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Como enfrentar isso é um outro problema, porque envolve definição política. Nós vamos ficar só olhando os caras se juntarem e criarem esses grandes oligopólios, ou nós vamos também nos juntar e fazer alternativas a eles? Então, eu parabenizo, desculpa ter até fugido um pouco do tema, mas eu acho que essa pesquisa é fundamental, que ela possa gerar uma certa continuidade. Obrigada, Sérgio. Tentando ser breve aqui para a gente ir para a próxima mesa. João, um dos grandes problemas da pesquisa, primeiro, são dados, pesquisas com metodologias meio complicadas, e segundo, dados no Brasil, né? Ou seja, cada vez mais, é muito difícil, o próprio Facebook e Google, mas a gente tem na pesquisa, e aí a gente já publicou aí no evento, para quem está acompanhando a gente na página do Facebook, o endereço do site, que é monopoliodigitais.com.br/site. A gente fez assim, uma coisa muito breve de dados internacionais. E a gente topou com uma pesquisa que dizia, só que os dados dela não estavam muito claros, então a gente não deu muito destaque, mas ela dizia que 50% do tempo de uma determinada amostra das pessoas que baixavam aplicativos era com o aplicativo principal e que todo o tempo era com os 10 aplicativos principais que as pessoas tinham. Então, sim, tem uma concentração muito grande disso. Por mais que a pessoa baixe um monte de coisa, ela fica muito naquele. Mas a gente achou essa pesquisa, não tinha dados tão consolidados assim para a gente dar um destaque maior, mas acho que isso é uma questão central mesmo. Sobre a regulação, que o Pajé perguntou, eu vou deixar para a terceira mesa. Tenho minhas opiniões aqui, acho que o Sérgio, quando ele aponta, é assim, nós temos que caminhar nos dois lados juntos. Porque é isso, se a gente não presta atenção na regulação, aí passa essa lei que privilegia a propaganda eleitoral e lasca a gente. Agora, se a gente só discute regulação, a gente também não faz toda essa disputa que o Sérgio colocou. Então, não dá para ser uma coisa ou a outra. São as duas coisas juntas. Porque e a fala da Raíssa é um exemplo disso. Ou seja, enquanto a gente está lá, acumulou um capital, você passou não sei quantos anos para pegar 1 milhão de pessoas, aí um dia o Facebook vira e fala assim, a gente mudou o newsfeed. Agora as páginas não importam mais. Aí você faz o quê? Como é que você acumula 1 milhão de pessoas? E isso não é nem só para mídia ninja. A Coca-Cola está lá chorando, porque fala, a gente não consegue mais atuar nessa plataforma. A Folha de São Paulo saiu do Facebook. Então, assim, essa regra do jogo ela é fundamental. Até porque a Raíssa trouxe outro ponto fundamental, que o Sérgio também debate, que a gente fala na pesquisa. Uma coisa é você disputar formato de vídeo. Globo versus YouTube é um pouco difícil. Outra coisa é disputar com inteligência artificial, gente.
Assim, isso é um outro nível de disputa. Como é que nós vamos fazer essa disputa com inteligência artificial? Sendo que os caras estão comprando... As universidades estão reclamando porque Facebook, Microsoft, Amazon e Google estão tirando todos os pesquisadores deles. Os Estados Unidos, que são o país mais rico do mundo, estão discutindo que não tem mais pesquisa que não seja no âmbito das corporações. Esse negócio é muito grave. E aí termino dialogando com a pergunta sobre conteúdo. A gente discute, a Samara também ponderou isso, a pesquisa entra um pouco nisso, sim. Ela não faz análise de conteúdo, mas ela discute perfil de conteúdo. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo o canal do YouTube, a gente faz o debate disso que a gente está chamando um nome genérico de conteúdo diverso, mas, assim, são 25 canais principais que fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, e que essa mesma coisa é... Assim, faltando a porta dos fundos, que está ali entre os 6. Diferença. A porta dos fundos e uma diferença que, inclusive, nós temos que debater, que é o Condzilla. E os games? Que tipo, né? Que tipo de representação? O Condzilla hoje é o grande agente que não é ligado à indústria cultural tradicional e que já, inclusive, a nossa pesquisa já ficou ultrapassada, que quando a gente pegou o ranking era o Whindersson e agora o Condzilla já passou. O Condzilla, você pode dizer, ele é um produtor independente, bombando na internet. Mas qual a representação das mulheres nessa música? Ou seja, como é que... Você tem uma série de questões para debater aí também. É altamente complexo. Então, assim, a gente entra até determinado ponto, uma hegemonia, a gente discute a hegemonia de entretenimento e tal, mas nós precisamos, com certeza, avançar. Porque, sinceramente, eu acho que o Condzilla é um ponto fora da curva. Hoje, quem é a grande ameaça para o Netflix, você sabe quem é? Não é a Globo, não é a gente, não é o Whindersson Nunes, é a Amazon. O Netflix tem 120 milhões de usuários, a Amazon já tem 100 milhões. E a Amazon tem conteúdo próprio, o Facebook tem conteúdo próprio, a Apple tem conteúdo próprio e o Google tem conteúdo próprio. Assim, tudo converge para essas plataformas. E se a gente não discute a regra do jogo, vai ficar um jogo de 2 contra 25. Aí não tem como a gente ganhar, gente. Você passa pela primeira linha do adversário, a segunda, a terceira, a quarta, você não passa mais. Então, lembrando a quem está nos assistindo, a quem está aqui, que essa é a primeira mesa. Teremos mais 2, a gente pede desculpa por ter se atrasado e destacamos para todo mundo que as pessoas entrem e conheçam o site. Claro que essa mesa não vai apresentar tudo o que está na pesquisa, mas a ideia é exatamente chamar a atenção para que depois vocês possam olhar com mais calma. Muito obrigado. Obrigada, Jonas. Agradeço aqui aos convidados presentes, o Sérgio, a Raíssa. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, que é para as pessoas irem ao banheiro, tomar um café. E, como o Jonas já avisou, a gente continua, para quem está assistindo a gente no Facebook, e volta na sequência com a segunda mesa do seminário Monopólios Digitais, Concentração e Diversidade na Internet.